Fala galera, meu nome é Leandro Souza e o nome desse canal é Um Modelo em Nova York e hoje eu vim aqui cagar uma regra. Um modelo cagando regra. Vim hoje falar sobre um assunto que eu venho pensando há muito tempo. Hoje em dia as redes sociais influenciam muito a nossa vida, né? E eu sempre vejo nas redes sociais os coaches e os vendedores de livros com dicas e fórmulas para que a vida seja fácil, bela, para que você tenha sucesso e ganhe muito dinheiro e seja feliz, e para que nós não nos tornemos pessoas medíocres, medianas, e adoram falar coisas do tipo não seja morno, ou seja frio, ou seja quente, ou não fique em cima do muro. Decida-se, vá em frente, faz as coisas que você acha que tem que fazer. E aí, basicamente, hoje em dia, você não pode ter dúvida, você não pode não saber alguma coisa, você não pode se questionar sobre nada, você não pode nem mesmo estar num momento pensativo e questionador ou em busca de alguma coisa. Você tem que saber, você tem que ser foda, você tem que ter opinião formada sobre tudo, você tem que falar tudo com convicção, ter certeza, sem erro, confiante. Ai de quem disser que não sabe que rumo tomar, que está num processo, que está no meio de caminho de alguma coisa. Ou seja, você estar no meio é a pior coisa que pode acontecer. Segundo os experts de Instagram. Eu sempre odiei esse tipo de pensamento. Mas hoje eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre o que é ser medíocre, o que é não ter sucesso. Estar no meio não é sexy, não é interessante e não é nem curioso. Dizem por aí que não traz sucesso e nem dinheiro. Ninguém vai te respeitar. E o pior é que, de certa forma, essa galera da internet, os gurus, tem alguma razão. Eu estava pensando sobre isso. Realmente, se você fica em cima do muro, você não chega a lugar nenhum. Você não está nem de um lado, nem de outro. Você está no meio do caminho. E aí, aquele insulto, o pior dos insultos. Você é medíocre, mediano. É verdade. O meio é aquele covarde que não teve coragem de ir. É aquele que não defende nem ataca. Não arrisca. É metade. Incompleto. Inacabado. Não tem nem a emoção de iniciar uma coisa, muito menos a glória de terminar. O meio é um marasmo. Estar no meio é desistir. É não ter um rumo, não ter um destino. É não saber o que quer. Alguém é meio inteligente, meio interessante, meio charmoso, meio bem-sucedido? Não, né? Na política, mesma coisa, um assunto tão falado hoje em dia. O que é ser meio, famigerado centrão, ser de centro, ou até mesmo de centro-esquerda, centro-direita? Se você falar isso hoje em dia, você é execrado, você é em cima do muro, você é isentão. Realmente no meio você é esmagado. É a classe média, que só se fode. É o meio do sanduíche, que fica ali amassado. Até dormir na cama no meio é ruim. Exprimido. O início de um filme é o máximo. E o final nem se fala. Já o meio é um marasmo. Muitas vezes. Um filme ruim, né? Um filme bom não. E o mesmo serve para os relacionamentos. O início, não precisa nem falar, né? É uma coisa maravilhosa, incrível, deliciosa. E o final pode ser trágico, pode ser assustador, pode ser triste. Mas o meio... Atravessar uma rua e ficar no meio é pedir para ser atropelado. Eu mesmo, se eu tivesse ficado no meio desse vídeo, desse texto que eu escrevi, eu não ia acabar, não estaria aqui. Olha que merda. Mas aí quando eu estava no meio desse texto, escrevendo e concordando com os coaches e maiores cagadores de regra da internet, eu pensei, será que é isso mesmo? Será que está no meio, está num processo ou na dúvida de alguma coisa não faz parte da vida? Não faz parte do comportamento de nós, seres humanos? Será que ter sempre certeza de tudo, de ter convicção em tudo, não gera muita falsidade, muita hipocrisia? Será que essa ansiedade que está tomando conta da nossa sociedade hoje, mais do que nunca, tem a ver com essa nossa necessidade de sempre saber tudo, de estar sempre confiante, sempre demonstrando aos outros que estamos
certos e bem resolvidos, de ter que ser sempre foda em tudo? Será que nossos gloriosos influencers e formadores de opinião e que tem que ficar postando coisa na internet e gerando conteúdo o tempo inteiro, e até mesmo pessoas, jornalistas e artistas cheios de opinião, não se transformam em verdadeiras fake news quando acham que tem que ter opinião sobre tudo, que tem que saber sobre tudo e ser firme e que isso vai gerar para eles público e pessoas que acreditam em tudo que eles falam? Porque, obviamente, ninguém sabe de tudo. Por mais estudioso que uma pessoa possa ser, sempre vai haver uma dúvida, sempre vai haver uma segunda opinião, sempre vai haver algum assunto que a pessoa não tem conhecimento e ninguém consegue gerar tanto conhecimento tão rápido como as redes sociais pedem hoje em dia. Ou seja, isso é impossível, desumano. E aí imagina se a gente conseguisse fazer essa mudança agora, que maravilhoso seria que pudéssemos simplesmente ter dúvida, ser indeciso, ser morno de vez em quando, inseguro, estar em um processo de entender alguma coisa ou conhecer alguma coisa. Olha que maravilha, não sei, dizer que não sabe, estou na dúvida, vou pensar. Ah, ontem eu achava uma coisa, mas agora eu estou achando outra, sem ninguém ter que falar. Mas você disse isso, você tem que saber, você tem que ser firme. Olha que maravilha, ser humano de novo, não saber errar, não ter opinião formada. Eu quero não ter certeza, quero ser inconsistente na minha opinião. Como Raul Seixas dizia, eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ai, que alívio, que liberdade. O meio é sim o caminho de muita coisa. O meio é muito bom, o meio é uma ponte entre o início e o fim. O meio é o processo. Dizem que o processo é a melhor parte de qualquer coisa, não o início nem o fim. O meio é o momento, é o presente. O meio pode sim, inclusive, acabar com essa polarização horrorosa que a gente está vivendo na política. O meio ou o centro pode sim existir. Uma pessoa pode se considerar de esquerda e concordar com alguma opinião, alguma coisa que a direita esteja lutando. O meio une a oposição e a situação. Muitas vezes pode unir até a esquerda e a direita. Você pode ser de centro-esquerda ou centro-direita, pode ter dúvida, pode voltar. Qual o problema? Ah, não, você tem que ter uma posição, você não pode ficar em cima do muro. Se você ousar concordar com alguma coisa que o outro lado está dizendo, você vai ser taxado de fascista ou de comunista. Se até nas leis da natureza, até na física, na química, tudo é um processo, tudo tem a parte do meio, por que nós, como seres humanos e parte da natureza, não podemos ter a parte do meio? Por que estar no meio é ser inseguro, não ter opinião e estar perdido? Bom, e quando eu estava pensando sobre o meio ou não estar no meio, estar no processo ou ter confiança e ser certeiro dos meus pensamentos, eu comecei a pensar, realmente, você está sempre no meio também não é bom. Você está sempre realmente morno não é bom. Você está sempre num processo não é bom. Você não acabar alguma coisa não é bom. Ou seja, você não vai nem fica. Se você sai correndo para pular um abismo e você não vai nem fica, você cai no meio e morre, né? Ou seja, o meio é a morte. Mas será que o meio também não pode ser aquele momento que você está voando lindamente de uma parte para outra, do início para o fim, ou de um processo? Sem o meio, por exemplo, a gente ia ficar maluco. Porque a gente ou ia ser muita coisa ou pouca coisa, muito feliz ou pouco feliz, muito rico ou pouco rico. O meio é um momento ali de transição. Sem o meio, até as companhias aéreas iam parar de ganhar dinheiro com aquele assento horroroso. O meio é nosso amigo, é a paciência, a reflexão, é o contemporizador entre os extremos. Meio termo, sim, é aquele amigo que fica no meio da briga entre os dois amigos radicais naquele chope, aquela brigalhada toda. É o diplomata que vai tentar negociar para não haver as guerras, por exemplo. O meio é uma parte cinza entre o sim e o não, entre a ação e a inércia. Até transar muito é ruim, acreditem. Transar muito atrapalha muitas vezes. Transar pouco também é ruim,
Então, vamos transar médio, às vezes tendendo para transar muito. O meio, às vezes, pode até ser charmoso. Pronto, agora que eu já estava meio sem saber, eu tenho certeza, eu vou postar esse vídeo. E para você que assistiu, eu agradeço. Deixa um like, comentário, o que você achou da minha reflexão, do meu texto. E olha os outros vídeos do meu canal, tem 1 trilhão meios. Tchau!